Bom, então, é uma boa noite, né, a todos os amigos. Quero dizer que me sinto muito honrada, é uma honra para mim estar aqui nesse espaço das conversas de quinta-feira com o Joaquim, né, e com esse grupo de colegas, né, tão competentes, profissionais, amigos, né, que se dedicam a compartilhar seus conhecimentos, suas reflexões, inquietações, um lugar que é um espaço potencial, onde circula um holding, e essa questão da possibilidade online, então, tem nos permitido diminuir, encurtar as distâncias, de forma que eu estou aqui lá em Minas hoje, de Passo Fundo, em Uberaba, né? Que é um lugar que eu quero muito conhecer, né? Um dia. Em breve, esperamos que saia um congresso de Winnicott aí, né, Joaquim? Estamos torcendo por isso. Bom, eu confesso a vocês que quando o Joaquim me fez o convite, eu fiquei um tanto quanto preocupada, né? Mas como a proposta era de uma conversa, entre aspas, que a gente sabe que não é uma conversa qualquer, né? E como eu sei que este é um grupo de amigos, de colegas que fazem parte de um grupo independente e que acolhe muito bem o gesto espontâneo, eu fui me sentindo mais à vontade, né? E, e assim como o Ínico, né? Que sorte que eu tenho de estar entre colegas e poder falar por minhas próprias palavras, né? Uma frase de Winnicott que eu acho muito importante para esse espaço que a gente está e da forma como vem sendo conduzida pelo Joaquim. Então, numa semana dedicada às crianças e àqueles adultos com quem elas passam uma grande parte da sua vida, eu acho que muito mais do que os pais, que são os professores, né? Surgiu em mim esse desejo, né, de refletir sobre esse tema, que é como estão nossas crianças e como estão os adultos que têm o seu encargo, cuidado de uma criança, né, nesses tempos também tão difíceis. Bom, eu confesso que eu fiz uma revisão de alguns conceitos básicos de Winnicott, e colocando em alguns tempos, e eu vou, acho que não é nada novo para o grupo, eu vou pedir um pouco de paciência, eu transformei alguns conceitos em perguntas e fui me atrevendo a responder e criando novas perguntas. Então, eu vou fazendo uma leitura, né, do desenvolvimento e, ao mesmo tempo, trazendo algumas questões, né, e eu vou finalizar com algumas frases, assim, ditas por crianças, né, e por adultos. Então, assim, é um percorrido. E eu fiquei pensando, por que que eu estou tão inquieta com como estão nossas crianças, né? Bem, eu moro perto de uma praça, né, de onde eu vejo muito barulho de crianças. Da janela do da sacada do meu apartamento, eu visualizo o pátio de uma escola de educação infantil e ensino fundamental. Então, as crianças fazem parte do meu ambiente, eu acordo com a sineta da escola, eu vejo as crianças brincarem, eu assisto algumas peças, algumas apresentações, confraternizações, e também, claro, eu converso com pais e crianças no meu consultório, eu tenho meus filhos, já fui criança, sou vó hoje de 3 crianças, então acho que isso tudo faz parte de um ciclo. Dizem que quando a gente vira avó, a gente completa um ciclo, né? E deste lugar eu estou podendo olhar para a teoria de Winnicott e tecer algumas questões. Mas eu confesso que o silêncio das crianças, não vê-las mais no pátio, me fez pensar onde elas estão, com quem elas estão, né? Algumas estão em casa, outras em apartamentos, algumas só com as mães, outras com os pais, muitas sem o convívio dos avós, inúmeras sem ir à escola, sem o convívio, a presença do professor, dos colegas, das relações de compartilhamento
que não são como, né, na atividade online. Nada do que é online tem o tamanho e o valor que são as relações de compartilhamento. Então, quando eu escuto esse silêncio, até minha gata às vezes vai para a janela para ver se não acha crianças por ali. Então, essas questões, elas fazem parte disso, né, do meu questionamento. Então, desde as periferias, desde os centros urbanos até as periferias, as crianças estão vivendo situações muito diversas, né, em função das dificuldades dos pais. Então, a gente nem pode imaginar tamanha diversidade ou singularidade, ou mesmo pluralidade dos contextos nos quais as nossas crianças estão hoje, né? E também sempre estiveram, né? Então, mas quando nós falamos em crianças, como estão as nossas crianças, sabemos, né, sem dúvida, que algum adulto vai estar por ali, né? Então, a primeira questão, onde estão nossas crianças, como elas estão? Elas estão, presume-se, com um adulto que cuida. São esses adultos os responsáveis pela provisão de um ambiente que facilite o interjogo amoroso, que possibilite as crianças aos poucos amadurecer, atingir um sentido de existir, de habitar o seu próprio corpo, chegar à integração e à realização importantes para a sua autonomia, né? Possibilitando o desenvolvimento em direção a um self verdadeiro. Bom, o Winnicott chama esse cuidado, a presença desse cuidado, desse adulto, com a expressão uma devoção, né? Que conecta ele com a criança de forma que ele fica atento às necessidades dela, identificado com ela, e vai oferecendo a satisfação o suficiente e no tempo apropriado, né? Eu estou falando do desenvolvimento emocional primitivo de Winnicott, acho que todos sabem, né? Mas eu estou contextualizando para algumas questões. Então, como estão nossas crianças novamente? Elas estão com um adulto que brinca. Presume-se que esse adulto tem em si a capacidade de apresentar objetos, novos contextos para a criança, que é uma das funções ambiente de Winnicott, né? E que a gente já observa lá na obra dele, da pediatria à psicanálise, para compreender, né, que uma criança bem cuidada terá em si a possibilidade de transformar a realidade através do uso dos símbolos, da capacidade imaginativa e ilusão, circulando por um terceiro espaço entre o interno e o externo, onde se situa o brincar, a arte e a imaginação. Essa aquisição, sem dúvida nenhuma, provém de um adulto, mãe suficientemente boa, e a criança que aprendeu com ela algo fundamental para reconhecer a realidade, bem como para o enfrentamento das situações da vida, reais ou da fantasia, e desta forma encontrar um espaço de sossego, que é o brincar, ou a capacidade para o brincar. Eu encontrei na revista Rabisco, número 1, intitulada O Brincar e a Realidade, de 2012, um artigo escrito por Thaís Serve, onde a autora destaca o valor do brincar como fios que tecem a subjetividade, como um lugar privilegiado para criar fantasias, sendo que na medida que brinca, a criança se apropria da situação, transformando e mudando a realidade, tanto interna como externa. O Winnicott reconhece esse espaço como um espaço potencial. Assim é o brincar, um espaço de transição, onde a fantasia pode dominar a fantasia, ela pode dominar a angústia, e enfrentar e transformar a realidade. Isso não vai ser possível se ela não estiver com adultos que ela descobre, com quem ela descobre essa capacidade para o brincar, adultos que apresentam a ela essa possibilidade. Como estão nossas crianças? Elas estão ou deveriam estar com o adulto presente. Então, eu me reporto para o primeiro tempo de vida, na fragilidade da criatura humana, que já, ao nascer, necessita das mãos de um outro humano
que o amparem da queda dada pela gravidade, sem as quais resultaria uma fatalidade, né? Porém, como Winnicott, eu acredito que o bebê já traz em si uma força para a vida, para o viver. Contudo, para seguir vivo, ele necessita de um ambiente que neutralize essa força da gravidade, ou seja, da presença de um adulto que, identificado com a criança ou o bebê, pode lhe oferecer a ilusão da onipotência e sustentá-lo o tempo que for preciso para ele suportar ser dependente. Bom, nesse primeiro tempo, a tarefa dos adultos é manter a continuidade, a previsibilidade, a constância, de tal forma que a criança não sinta que é dependente. É essa permanência dessa mãe suficientemente boa, é estando ali, é a presença, né, que vai favorecer a ilusão dele ser o próprio criador, para depois, no próprio compasso maturativo, ajudá-lo a perceber que há algo fora dele, uma mãe, um não eu, inaugurando assim um eu. Bom, esse processo maturativo não vai ocorrer do nada, a não ser na interação, na presença, permanência de um adulto que cuida. Bom, as crianças, como estão nossas crianças? As crianças estão com um adulto confiável. Então, num segundo tempo, na passagem da dependência absoluta para a relativa, a criança começa a ter um crescente reconhecimento do ambiente e da sua dependência do ambiente e da mãe. Ela aumenta a capacidade perceptiva, né, e constata a ausência da mãe, ou seja, nem sempre ela encontra com a mãe, o que mobiliza uma angústia de ter que se ver consigo mesmo, com o seu ser. E o que leva muitas vezes a criança a movimentar-se em direção à mãe, sorrir, buscá-la, procurá-la, ou mesmo afastar-se dela. Bom, quando a criança começa nesse movimento, a mãe também começa o movimento de progressivamente se afastando, ao mesmo tempo que ela vai apresentando os objetos, introduzindo assim a capacidade para a criança apreciar os objetos e caminhar, transitar para um momento mais maduro. Então, a mãe pode se retirar, mas ela já está introjetada, e isso só vai ser possível de ser feito se forem adultos confiáveis. O que seria um adulto confiável? Aquele adulto que dá a garantia para a criança que, se afastando, está dentro, e que vai voltar no tempo suficiente que a criança suporte a sua ausência. E aí a criança vai aprendendo a acreditar na permanência, né? E na constância. Bom, onde estão nossas crianças, como elas estão? Elas estão com um adulto que sobrevive. Bom, a desilusão é o que aconteceu antes, né? A desilusão implantada, quando eu falei do segundo momento, né, que ela não encontra a mãe, ela começa a entrar num processo de desilusão. A desilusão vem acompanhada de fortes expressões de amor e ódio, como o Winnicott, né, são decorrentes do gesto espontâneo da criança, são derivadas do gesto espontâneo. Quando os adultos sobrevivem e aceitam o gesto, acolhem o gesto espontâneo, inaugura-se o concern, que seria uma aquisição importante na criança no sentido de evoluir em relação à consideração ao outro, o respeito ao outro e depois no cuidar do outro, né? Isso só vai acontecer se os adultos puderem suportar os ataques da criança, né? Então, aqui nós temos o adulto que sobrevive, que suporta, que seja suportivo. Bem, e de alguma forma, como estarão nossas crianças se de alguma forma os adultos falharem, né? Por situações diversas que sejam, esse processo poderá sofrer interrupções que poderão comprometer o desenvolvimento rumo à integração,
bem como a capacidade para o desenvolvimento de um concerne e de processos transicionais que incluem o brincar, dificultando o processo maturativo. Bem, trazendo então para o momento que nós estamos vivendo de pandemia, estamos tendo que recorrer ao que já vivemos no nosso processo maturativo. E o que vai reger as respostas frente às adversidades e de novo, vai ser a maternagem suportiva dos adultos, assegurada por uma provisão ambiental. Bem, embora também em estado de privação e sofrendo um esgotamento, os adultos, né, pelas dificuldades impostas, pela realidade enigmática que nos ameaça a vida, nós adultos, né, me incluo nisso, somos responsáveis, capazes de manter uma relativa integração para cuidar das nossas crianças. Contudo, por mais saudáveis que estejam os adultos, podem eles também estarem tomados de preocupações pelos conflitos reais. Mas, como os bebês já foram suficientemente cuidados, também poderão suportar as falhas deste ambiente. Também porque a falha desses adultos, bons cuidadores, também não serão tão graves. Então, se os pais estão relativamente bem, acredita-se que há grande possibilidade das crianças também poderem ficar bem. Mas se por outro lado estão numa situação muito difícil, tomados de angústia, ou por falta de uma disponibilidade interna para estar com as crianças, e no caso, essa falha de disponibilidade interna já pode não ter nada a ver com a pandemia, mas sim com dificuldades anteriores já, agravadas pela pandemia, também os bebês poderão, e as crianças também poderão ter falhas, né? Ou seja, poderá ser mais difícil para elas terem que dar conta da angústia sozinha, né? Então, vai pairar sobre a criança a angústia de ter que lidar sozinha para suportar a realidade, podendo então entrarem em colapso. São essas as crianças e esses os adultos que certamente vão precisar de ajuda, né? E vão precisar, embora nem sempre procurem, né? Sabemos da implicação direta dos pais na constituição psíquica dos filhos. Assim, o que afeta as crianças são os efeitos nos pais. Muitos pais podem hoje estar em casa muito tempo, mas sem uma disponibilidade para cuidar das crianças. Mas eu tenho presenciado com satisfação, assim, nas relações de vizinhança, nas minhas relações pessoais e no consultório, eu tenho presenciado e visto como há pais que têm em si uma capacidade suportiva, tipo aquele amaciante fofo, sabe? De amaciar os efeitos da dura realidade sobre as crianças e de oferecer um espaço potencial onde está o holding, o brincar, especialmente a brincadeira entre adultos e crianças. Não só o brinquedo, não oferece só o objeto, mas se oferece junto. E essas brincadeiras, elas ficam registros de memória. E a memória é para sempre. Os brinquedos, dia da criança, os brinquedos, a gente não vai guardar os brinquedos para sempre, mas as memórias, elas ficam e elas constroem sentidos e elas são eternas, nos acompanham sempre. E aí eu vejo muitas brincadeiras que eu não via há bastante tempo, desde bolinhas de sabão. Outro dia, abrindo a janela, eu vi um monte de bolinhas de sabão e era de crianças no prédio fazendo bolinha de sabão. E isso vem de adultos que improvisam, que criam, que inventam, né? Então, eu também tenho visto alguns balões de crianças jogando para os avós, né, de coração. Tenho visto músicas, crianças, sons de crianças dançando.
concursos de voice, né, na vizinhança, enfim, nunca pais e filhos estiveram tão próximos. E que malabarismo pais, eu imagino professores, né, têm que fazer, explicar, traduzir, conter, muitas e muitas vezes. Haja paciência e haja criatividade, né? Sabemos que em muitos lares, os pais cansados encontram nos recursos eletrônicos um substituto para o seu descanso. Um perigo à vista, né? O excesso, né? Nada substitui o prazer da brincadeira entre crianças e o prazer da brincadeira com o outro, né? Que é na relação com a criança, mesmo que seja virtualmente, né? Eu tenho agora vivido uma situação que a minha neta nasceu em janeiro, eu estive com ela em fevereiro, em março já não pude estar. Durante esse tempo, a gente foi fazendo sessões assim, eu digo momentos de vídeo, para que ela fizesse o registro da minha voz, porque no momento em que a criança faz a constância do objeto, depois que passa isso, fica mais difícil, né? E agora eu fui visitá-la somente 8 meses depois, no Dia das Crianças, e fiquei lá durante 3 dias, e ela já tinha o reconhecimento, ela já deu um sorriso para mim, que não é época, porque nessa época é uma época de angústia, e eu fiquei tão feliz, e isso tudo ocorreu no terreno do virtual, mas eu acho que foi muita a interação, a fala, a conversa, mesmo com um bebê, né, que foi o poderoso, né, o elixir, o bálsamo, né, desse encontro. E eu voltei muito feliz de lá por isso, né, e vou mantendo isso, né, no momento, é longe daqui, é um pouquinho longe, a gente vai se conectando por essa via e tem dado certo. Então, eu prossigo, queria falar para esses adultos saudáveis que aprendem a tornar previsível o imprevisível, dando sentido, apresentando, traduzindo, apresentando novas possibilidades quando as antigas estão em stand-by. Tipo assim, não podemos mais ter aula presencial, mas o professor está ali, né? Então, e dessa forma, eles se mantêm ali, vivos, presentes, criando, né? Novas possibilidades e desfrutando do prazer que é estar em companhia das crianças, presencialmente ou de forma online, né? Bom, então os adultos flexíveis, querendo complementar, são dessa forma adultos que conseguem aceitar as manifestações de raiva e agressividade da criança, sobrevivem aos ataques, restabelecem a ordem, a simetria que existe, né? E criam novas possibilidades de enfrentamento. Talvez tenham sido esses adultos que também enfrentaram situações adversas e desenvolveram resiliência, aqueles que conseguem usar mais criativamente os seus recursos. Daí a importância, né, dos adultos poderem tolerar as suas falhas, tolerar as faltas, serem complacentes, generosos consigo mesmo, porque assim as crianças vão aprender com eles também a suportar as faltas, as falhas, a perdoar e a reparar. Transpondo esses conhecimentos para a clínica, estamos, como Winnicott, vivendo sérios dilemas onde o acolhimento, o gesto de reconhecer o sofrimento, de dar validade às percepções que tanto crianças como adultos trazem da realidade, na forma como vivem e como sentem, colocam o analista a metáfora do cuidado materno, tempo de continência, tempo de holding, um cuidado cuidadoso, resgatando a esperança de um porvir melhor. Concluo também que isso requer muito de um analista, um cuidado, uma revisão dos seus conceitos, um conhecimento de si próprio, para além da técnica, a capacidade de uma empatia, de um concern que façam da análise um verdadeiro encontro entre duas pessoas, ou mais. Um analista, vou repetir tudo que eu disse até agora, um analista que cuide, que use da sua capacidade imaginativa para o brincar,
que seja presente, que seja confiável e previsível, que seja flexível, que seja espontâneo, que crie um espaço potencializador do sentir. Winnicott foi um pensador e um psicanalista muito preocupado com a sobrevivência do analista, com a saúde do analista, né? E sua espontaneidade de ser ele mesmo, para muito além da sua técnica. Bom, eu volto ao início, né? E faço novamente a mesma pergunta. Como estão nossas crianças? Em um exercício de empatia, vou me transportar para o lugar das crianças e tentar compreender como elas pensam, o que sentem, na forma como elas perguntam. Junto a algumas frases ditas por adultos, frases antigas até que estão sendo ditas sempre. Entre elas, escolho algumas. Falo em voz de criança e em voz de adulto. Mamãe, quando esse monstrinho corona vai embora? A mãe, né? Vai passar, filha. Temos que esperar. Onde está o corona? Por que não aparece? É um bichinho invisível, que nem o vento e o ar. A gente sente, mas não vê. Mas ele é perigoso, por isso ficamos em casa. Mamãe, não aguento ficar em casa. Calma, vai passar. Fica quietinha que passa. Vou me emocionar um pouco agora, né? Compartilhando com vocês algo que talvez tenha a ver com alguns registros que eu tenho e que talvez muitos de nós tenhamos, né? Essas são frases comuns, tanto de crianças como de adultos, ditas por muitos adultos também em outros tempos, especialmente a frase vai passar, logo passa. Elas são poderosas. Elas vêm da infância que temos em cada um de nós, do nosso registro inconsciente, na voz dos nossos cuidadores, que com ela transmitiam a confiança de que estavam ali para proteger e especialmente desenvolvendo a esperança. Winnicott acreditava também que a criança tinha esperança. Naturalmente espera, tem esperança, espera, acredita. Por mais difícil que seja, ela tem esperança. Conforme Celso Gutfrein, a esperança é o nosso chão, é o nosso trilho, é o nosso guia, a nossa chance. Para ajudar nossas crianças, precisamos nos conectar com a nossa criança, tanto nos lares, nas famílias, como na clínica. Analistas de crianças são raros. Muita gente não consegue trabalhar com crianças. O território da infância é um estrangeiro. Para entrar nele, precisamos conhecer a sua linguagem. A língua da infância não é só o falar, mas o brincar. Enquanto brincamos, enquanto cultivamos memórias, mantemos as lembranças vivas, existe a esperança. Enquanto existe esperança, seguimos vivos. Então, eu concluo com a mesma pergunta que eu iniciei. Como será que estão as nossas crianças? Fiz uma rápida passagem pela teoria do desenvolvimento emocional primitivo, para também criar um espaço para a gente poder conversar, já que essa é a intenção, né, Joaquim? De que a gente possa conversar. Eu agradeço a paciência, porque são conceitos que a gente convive habitualmente e é uma retomada disso dentro do contexto que a gente vive hoje, das preocupações que nos inquietam, né? Então, estou aqui, né, para conversarmos. Gostaria muito de ouvi-los também. Muito obrigado, Lenita. Desculpe a emoção. Imagina, é sempre bom, né, a gente emocionar. Muito obrigado, acho que você realmente fez
um passeio aí pelos conceitos principais de desenvolvimento né, e foi muito importante para a gente poder, para estimular esse bate-papo de hoje, para a gente poder conversar. Então, eu gostaria de deixar as pessoas à vontade para abrir o microfone e ou perguntar, ou comentar, ou fiquem à vontade. Algum professor aqui hoje para a gente parabenizar, né? Temos a Fátima, temos a Helenita. Sim, verdade. Temos o Hoje foi o meu... Leonardo, o Léo está aí também. Opa! Uhum. Você ia falando, Helenita, desculpa. Hoje é o meu primeiro dia do professor sem estar em sala de aula, né? Mas eu me acordei hoje com algumas mensagens de alunos me parabenizando pelo professor. Então, eu fiquei pensando como ser o professor marca um registro na vida das pessoas, mesmo dos adultos, né? Porque, coincidentemente, eu fui ver, são alunas, algumas desse tempo mais presente e outras de um tempo mais passado. E essa palavra, ainda quando eu saio na rua, oi, professora, ainda é muito forte dentro da minha própria identidade, assim, então é um sentimento hoje tão importante esse, né, de que isso faz parte da minha história e de que ainda, como as memórias, né, que eu estava falando, ficam os registros, né, e isso faz parte da história da gente, mas é uma parte boa, né, Sim. uma parte muito boa. E que bom que você é seu primeiro dia de professora fora da sala de aula, mas você está aqui conosco hoje. A academia nos impede, às vezes, disso, né? De estar mais nesses encontros que a gente gostaria em função dos horários, enfim. Então, está sendo muito bom para mim esse tempo novo também, né? Quero conversar mais com meus colegas. Ineida. Oi, querida. Liga o microfone, Neida. Ineida, microfone. Oi, Isso. Isso. Falando agora, parabéns, Helenita, assim, olha, uma clareza, assim, muito legal o que tu falaste. E esse teu último comentário, oi, prof, né? Oi, professor. Sim. A gente escuta a vida toda. Ninguém diz assim, oi, terapeuta, oi, psicólogo, oi, deputado, oi, não sei o quê, né? Mas oi, prof, isso Sim, fica. Então, fica no registro, mesmo que saibam o nome, né? Fica o oi, prof, porque realmente é isso que tu disseste, né? Fica o registro. Fica o registro dos bons e dos maus momentos, mas principalmente, né, daquilo que te foi transmitido. Não estou dizendo só em termos de conhecimento, estou dizendo também em termos, né, da forma de cada um ser. Então, realmente, o professor é... E a gente tem lembranças a vida inteira, né? Sim. E, bom, mas... e hoje, tu foste a nossa professora. Quanta honra, quanta honra. Quem dera, né? Vocês são uma inspiração para mim. Estar nesse grupo é uma honra, né? Entre pessoas tão dedicadas. A Ineida é uma grande companheira. Obrigada. De cursos, de vida, né? Assim, já digo de vida, porque tu faz parte da minha vida, eu agradeço muito, né? Tudo que tu compartilhas comigo, né? Inclusive esse texto que eu te mandei para te dar uma olhada. Muito obrigada, Ineida. E eu achei muito interessante isso que tu fizeste, sabe, Helenita? De estar trazendo, no momento da pandemia, né, as situações da pandemia, e tomar essa coisa da construção do sujeito, da construção do ser, né,
para poder, cada etapa, poder suportar o que está vivendo neste momento. Né? Como cada etapa, cada atitude do adulto frente à criança, que traz um registro na criança para a sua construção, de como isso revém nessa pandemia, tanto para o adulto como para a criança. Né? Exatamente, exatamente. Parabéns. Essa era a minha intenção, assim, como chegar agora sem poder entender o que aconteceu antes, né? Então, acho que o passado e o presente, eles estão, o passado, né, e agora eles estão interligados nessa questão do maturativo. Por isso que eu fiz um percorrido aí mais assim lúdico, né, possível para não ficar pesado, né? E essas frases ditas por adultos também me ocorreu, Ineida, não sei o que vocês acham, que também as crianças dizem para os adultos: calma, né? Não sei, acho que tu deve ter ouvido isso, uma vez tu me comentou que a tua neta disse, né? Calma, vovó, vai passar. A gente escuta também das crianças. Por que será que a gente escuta das crianças, né? Porque elas também percebem a aflição dos adultos e elas também têm essa coisa da esperança e elas também confortam os adultos. Então, assim, me lembro daquele poema do Winnicott para a mãe, né? Que ele observava muito a mãe, convivendo muito com a tristeza da mãe, ele escreveu um poema, lá embaixo, minha mãe chora, 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 e eu no seu colo tentando alegrá-la. Alegrá-la era a minha vida, né? Então, assim, como isso também foi constitutivo na vida dele, né? Como cuidar, né? Como há crianças que cuidam também, né? Talvez algumas cuidem demais, né? Não, deixando o lugar da infância, e aí isso não é bom. Mas a criança também nos diz, nos dá esse retorno. Quando a gente se machuca, calma, fica quietinha, passa, né? Isso é o bonito, né, do desenvolvimento, assim. Muito obrigada, Inês. Obrigada, muito lindo. Fátima gostaria de falar. Gostaria, sim. Helenita, a primeira coisa que eu quero te dizer é assim, o quanto a sua exposição inicial do que você vive no seu prédio, eu achei muito emocionante. Muito. Você, não é, Jaquim? Você tem, né, uma visão de uma praça, você via crianças, acompanhava essas crianças, quanta coisa você viu. Inclusive, fazendo um gancho com o dia do professor, né, me lembrou, né, e para quem não sabe, eu sou mineira, né, moro em São Paulo, mas sou mineira de uma cidade muito pequena, e eu sempre brinco que a primeira atividade de mineira na minha geração era ser professora. Né? Nós todas fazíamos o magistério. E eu fazia o curso de magistério, que era um curso normal na época, para ver como é que é antigo, e eu fui fazer estágio na escola do colégio em que eu estudava. E uma cidade pequena, todo mundo me chamava de tia Fatinha. Eu fiz estágio lá durante um bom tempo, e a Maria de Fátima era a tia Fatinha. Né? Olha! A tia Fatinha. E isso eu tinha 16 anos, e estava com as crianças pequenas. Né? Então, eu vivi situações de conseguir fazer a criança pequenininha sair de casa e ir pela primeira vez para uma escola, fazer o acolhimento. Eu vivi situações ali que, anos depois, eu avaliei qual a importância do professor. Né? E tia Fatinha. Então, na minha cidade, até hoje, me chamam de tia Fatinha. Isso foi na década de 1970, gente. Tá? Meados de 1970, 75, 76, por aí. E quando eu volto à minha cidade, eu encontro aquelas criancinhas, hoje mães na faixa dos 35, 38, 40 anos.
e elas vêm, tia Fatinha, tia Fatinha. Tá? Trazem os filhos universitários e dizem, gente, venham conhecer a minha tia, minha primeira professora, a tia Fatinha. Tá? Que lindo isso, Fátima. Fátima, só fazendo um adendo aqui. Em Minas, o Oi Prof é a tia, né? A gente não fala prof, a gente fala tia. Então, por isso que a Fátima... olha as a tia linguagens. Isso. Tia Fatinha, Tá? Eu estava pensando, né, sobre isso. Isso é importante ressaltar. Né? E quanta coisa eu vivi ao longo desses anos. Bom, de toda essa experiência, depois eu fiz carreira universitária também, né? Fiz carreira universitária. E ao longo desses anos todos, inclusive no Facebook, crianças como essas, que hoje são adultos, me encontraram no Facebook, rememorando histórias que eu nem lembrava. Eu nem lembrava. E aí eu vi, puxa, como foi importante para elas, né? Que ambiente importante é esse de uma escola? Né? Que ambiente que ele tem que ser mesmo a continuidade do lar, a continuidade, né, daquilo que esses pais que você descreveu aí tão lindamente oferecem, né? Que eles, assim, e o nosso desejo é que esses pais possam oferecer isso. Isso. Para que a gente depois se depare com adulto saudável. E quando não for possível, não, que a gente possa, como analista, poder oferecer uma segunda chance, como disse o Winnicott, para a retomada do processo. Então, ouvir você hoje, no Dia dos Professores, fazendo essa pergunta, como estão nossas crianças? Eu, como professora que fui, mãe que sou, avó que sou, né? E que acompanho, né? Com muitas gerações eu acompanhei, e eu fico pensando assim, na reviravolta que nós estamos vivendo hoje, numa situação muito ambígua que o corona trouxe. Ao mesmo tempo que muitas crianças estão podendo usufruir da companhia dos pais de uma forma muito boa, né? Muitas relações estão podendo, familiares estão podendo ser reconstruídas, retomadas, porque as pessoas voltaram a conviver. Né? Mas também eu vejo para algumas situações assim, que fico extremamente triste, fico pesarosa, que me lembrou o que o Winnicott fala do mito de Tântalo, né? Que é alguém que está com fome, a macieira tem o galho, a pessoa vai pegar a maçã e a macieira se recolhe. Ou seja, tem crianças que não estão com os pais ali do lado. Não podem ter, né, a presença necessária. Né? Então, que ambiguidade, que sofrimento é esse? Né? Quanta coisa boa acontecendo, mas, ao mesmo tempo, tem sofrimento acontecendo, né? A importância de ouvir você hoje trazer isso é disseminar essa ideia. Vamos fazer bolinha de sabão, vamos jogar pedrinha, vamos fazer o que for, jogar tabuleiro, porque tem que trabalhar, mamãe e papai tem que trabalhar, mas temos que ficar juntos também, né? Esses pais precisam retomar isso para a gente poder, né, ter esperança. Eu acho que a palavra desses tempos é esperança. Vamos esperar que a vida melhore, fazendo com que muitas coisas de fato aconteçam, né? Não pode ser uma esperança vazia, esperança, mas nutrida de muita ação. Não? Acho que e você nos traz isso, né? A importância desta ação. Muito obrigada, foi emocionante. Muito obrigada, Fátima, e esse compartilhar teu também, da tua experiência, como
como isso enriquece também, como isso deve enriquecer também a tua vida, a tua clínica, né? Essa coisa de ter contato com as crianças, de ter feito parte do trajeto constitutivo, né? Eu também fui alfabetizadora durante alguns anos. Eu lido com crianças já faz bastante tempo, né? Eu tive filhos gêmeos e tive netos gêmeos. Então, tudo meio em dose dupla aqui em casa. Então, assim, esse enfrentamento de duas crianças juntos, né? Sempre foi uma coisa que me fez desdobrar, né? Esses desdobramentos. Então, eu vejo assim como também isso auxilia a ter esperança de enfrentar, né? As coisas também do lado amoroso, do lado da esperança, né? De uma coisa que vai talvez nutrir os lares, né, para que eles possam jogar bolinha de sabão, possam, sim, né, aproveitar pequenos, tem muitos programas que podem ser feitos junto com os pais, na companhia um do outro, do prazer de estar com uma criança, né. Eu acredito, podem ser selecionados. Os pais estão podendo comentar mais, né, no próprio programa, isso, não gostei, eu estava observando meus netos, como ele é casado com uma e está com outra, isso é errado, sabe? Então, isso não está certo. Então, assim, as próprias falas ao redor de novelas, ou enfim, que as crianças assistem, se assistem com os pais, alguns programas, alguns filmes, o que eles comentam, né? Essa troca de coisas nunca teve tão viva como agora, né? Tão próxima como agora. Claro, tem os que estão um no celular e outro no outro, mas há pais que estão fazendo esse movimento, que são aqueles pais, né? Lá. Obrigada, Fátima. Linda essa tua árvore. Apaixonei por ela. Por isso foi tão importante você descrever as etapas, né, Elenita, do amadurecimento, até para a gente poder pensar nos pais, né, não só nas crianças, mas também nos pais. Porque como a Fátima colocou, e você também, se a gente tem pais maduros, pais saudáveis, esses pais provavelmente conseguem lidar bem com essas crianças e talvez até auxiliá-las. Mas nós sabemos que tem pais que não conseguem, que não estão conseguindo, né, essa convivência, né, de uma forma saudável, né? Até eu assisti esses dias, não sei se foi no YouTube, que deu numa cidade um anúncio que as aulas voltaram e passou uma caminhonete de pais com 3 crianças e eles atiraram as crianças assim do carro, tipo assim, vão para a escola, sabe? Como sai, assim, a exaustão. Acho que essa propaganda me marcou assim pela exaustão que estão os pais, né? Pela necessidade de um sossego, que a escola é um lugar tranquilo, né? Para os pais deixarem os filhos, supostamente, né? A gente sabe que a escola e os professores têm essa função. E essa propaganda me fez lembrar, me dar conta, assim, de como alguns pais estão pesados, assim, com essa demanda toda que antes era posta, depositada em outros, era compartilhada, não sei se compartilhada, mas dividida, né, de certa forma, com a escola e os professores. Então, foram várias, assim, coisas, assim, como manifestações do esgotamento das figuras, né, parentais, assim. Posso dar mais uma faladinha? Pode. Neida, fica à vontade. O filho disse, graças a Deus as aulas estão começando, eu não aguento mais. Porque realmente, né, é difícil, né? Tu trabalhar as crianças em casa, enfim, é uma situação difícil. E eu percebo assim, ó, que a nossa função de terapeutas, tá, de crianças, a orientação aos pais, eu não sei se aconteceu para vocês, mas para mim, né,
tem acontecido assim, ó. Eu tenho mudado um pouco a minha forma no atendimento aos pais das crianças que eu atendo. Porque, assim, a gente fala realmente os pais serem criativos, fazer, mas os pais estão tão cansados e que a criatividade não brota mais, não brota mais. Uma mãe me disse assim, eu vou levar ele para ver a avó fica na casa na janela, porque ela já é idosa, ela fica na janela, toda protegida de máscara, e eu fico no jardinzinho da frente. E ele chora, que não quer nem olhar a avó. Ele não quer saber da avó, de máscara, e disso aqui, ele fica chorando, né? Então, a criança angustiada também. E a avó chora porque o neto não quer vê-la, né? Então, a mãe naquela angústia, e eu disse para Ana, faz um piquenique no jardim, a avó na janela, e vocês fazendo piquenique ali junto com ela. Agora vem o Dia das Crianças, ela dá uma espada para ele. Ela da janela luta espada com ele lá do outro lado. Né? Assim, eu jamais diria para uma mãe o que seria bom ela fazer. Mas o cansaço desses pais, o cansaço pelas preocupações da vida, né? É tanto que a coisa da criatividade parece que fica embotada. E daí alguém diz uma coisinha assim, tá? Eu não sei se com vocês acontece comigo, eu tenho percebido assim, que eu tenho sido mais ativa, né, nisso, sabe? Uhum. Isso também tem nos exigido nos consultórios, né, na nossa prática, assim, algumas que abrir um pouco mais essa questão dos pais, né? Eu também tenho vivido isso, né? E assim, do aproveitamento, assim, dos recursos que eles têm, né? De algumas atividades, né, compartilhadas que os filhos fazem, que eles podem se interessar e aprender, enfim, né, desde programas, e alguns pais têm descoberto, assim, coisas que os filhos aprenderam na internet, que eles estão aprendendo para participar, né, dos joguinhos das crianças. Então, a gente mesmo, né, as crianças estão jogando mais e nos trazendo, a gente tem que saber o que está se passando. Então, assim, a gente nunca quem trabalha com criança esteve, né, tão ativo, né, tendo que se virar, assim, pesquisar, ir atrás, para poder entrar no que significa aquilo e como aproveitar aquilo, né? Então, acho que é um momento que a gente está também, como o Winnicott diria, né? Tendo que ser potencializador de coisas novas, né? Mas isso eu acho que é bem importante, assim, que tu está dizendo, Inês. Tem que sugerir, né? Um piquenique, que fantástico isso, né? É o que dá, né? Eneida, eu acho que a gente está fazendo isso não só com as famílias, só com os pais ou com as crianças, eu acho que é com os adultos também. Muitas vezes, até mesmo no atendimento online, muitas vezes a gente está sendo mais ativo, sugerindo mais coisas, pedindo para fazer tal coisa, né? Eu acho que é uma mudança mesmo, né? Uhum. Sim, certamente. Concordo, Joaquim. Nunca o terapeuta teve que estar tão vivo, como diria o Winnicott, né? Tão vivo, tão Exatamente. ativo, tão ativo. A presença atravessa a tela. Sim, sim, sim. E é interessante que a gente achava, no Congresso Latino, a gente recém estava discutindo a questão do atendimento online, lembram? Nós estávamos, não, já vem há um tempo essa questão online, né, pelos brinquedos e tal, mas agora no Latino teve uma mesa que estava se abrindo essa questão, né, do atendimento online, os prós, os contras, atende, não atende, e aí em seguida, né, veio essa pandemia e a gente tem que atender online sem perder, né, essa coisa da conexão, né,
Quando a gente tem pacientes que já estavam, as coisas fluem melhor. Mas eu comecei a atender pessoas online que eu nunca vi. E o encontro está acontecendo, né? Então, realmente é um recurso que está aí para a gente descobrir e aproveitar, né, da melhor forma. Mas, assim, nunca a gente foi tão vista, né, a expressão. Então, também o paciente nos pergunta: o que é isso? Quem está ali? Que ruído é esse? Cadê tuas mãos, né? Quem fala usando as mãos, que nem eu que sou italiana, né? Tenho essa mania de usar as mãos. Outro dia eu observei o paciente olhando para baixo, pensei, será que ele está pensando que eu estou de pijama ou coisa assim, né? Não, é onde é que está onde as mãos estão, né? Onde está as tuas mãos. Então, como se também presta muita atenção, como há isso também, né? Graças a Deus, né? Quando podemos ser presentes, né? Criar um setting, manejar o nosso setting, porque é a nossa casa, nós estamos atendendo da nossa casa, e ela diz bastante da gente também, né? Como tu com teu gatinho aí, né, Joaquim? Sim, sempre. Não tem jeito. Uma vez ou outra ele aparece, né? Ela aparece, ela anda por aqui, passa por aqui. É Então, isso aí. vários pacientes já conhecem, né? E, Uhum. e o interessante é que eu tenho vários pacientes, coincidência, mas eles também têm alguns gatinhos. Então, os gatinhos também ficam passando na frente do computador, às vezes sentam no colo do paciente, né? Então, Sim, sim, é. Eu também vivo isso, a minha agora, hoje ela está comportada, deitadinha aqui do lado, mas geralmente o rabinho dela está por aqui, ou mordendo o computador, né? Eu Acho achei que sim. engraçado agora, porque eu tive que desligar a câmera, porque minha gatinha estava aqui na frente. Tudo bom? Oi. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a filha gêmea da Helenita. E voltei do consultório rapidinho, porque queria muito assistir a minha mãe falando, né? A demanda eu sinto que tá mais intensa no consultório. Aqui em Passo Fundo a gente está atendendo presencialmente, eu não sei em Minas, né, nos outros locais como é que está a situação, mas aqui já está liberado o atendimento presencial, né? Então eu vejo várias mudanças assim como as crianças estão até no consultório. A questão da máscara, né? Dos brinquedinhos que têm que ser higienizados entre uma criança e a outra, do álcool que passa nas mãozinhas, né? E o quanto as crianças, isso é uma coisa que me chama atenção, porque eu atendo crianças, adolescentes e atendo adultos, né? As crianças não tiram as máscaras. Os adolescentes tiram, os adultos tiram, as crianças não tiram, né? As crianças chegam e passam o alquinho na mão, né? Então, assim, o quanto isso ficou com as crianças, né? Até porque, enfim, né? Os adultos se agoniam com a máscara e não... E as crianças conseguem ficar, né? A maioria consegue, né? Até as crianças graves, assim. E eu estava pensando também nessa questão do encontro, né? Dos encontros, dos novos encontros e dos diferentes tipos de encontros que a gente está vivendo, né? Agora eu aqui com a minha mãe, nos encontrando aqui, né? E também nos outros cursos que a gente faz, cada uma na sua casa, e nos encontrando assim, sendo que geralmente a gente sempre gostou de ter momentos de encontro né, nossos, assim, né? E agora, realmente, em função da pandemia, os horários não está sendo possível. Tantos, né, encontros. Mas, enfim, os encontros dos pais com as crianças, né?
eu vejo muito assim que nos últimos tempos também, não sei como é que os colegas percebem, um excesso de escolarização, assim, as crianças desde muito pequenininhas na escola, né? Desde bebês. Então, eu tenho crianças que estavam indo na escola desde os 4, 5 meses, das 7 da manhã às 19 quase da noite, né? Então, elas iam para casa praticamente para jantar, tomar banho e dormir, né? Então, agora parece que os pais estão podendo conhecer os seus filhos e características dos seus filhos. Algumas que eles trazem com... Nossa, eu não sabia que ele tinha esse recurso, que ele pintava assim, que ele desenhava assim, que ele... né? E outras, infelizmente, eu não sabia que ele estava tão angustiado, eu não sabia, eu nunca tinha visto isso que está acontecendo, né? Alguns quadros mais graves, né? Eu nunca tinha visto que essa criancinha estava puxando o cabelinho a ponto de arrancar. Então, assim, o quanto também é um momento de um encontro que os pais estão tendo que estar e percebendo mais os seus filhos, né? Quanto isso angustia também os pais, né? Em determinadas situações. Enfim, eu acho que tem essa questão do encontro, do excesso da escolarização, agora, de repente, parou, é online, e aí os pais ficam muito preocupados com a aprendizagem e querem ser professores dos seus filhos, e os filhos não querem, porque são pais, né? Eles dizem, deixa eu estudar do meu jeito, os adolescentes estão incomodados, né? As mães muito preocupadas, os pais com a alfabetização, então colocando muitas atividades pedagógicas no momento em que a criança está muito angustiada. Então, são várias questões, né, que vêm nesse momento para a gente pensar nesses contextos, assim. Sei que eu dei umas voltas, né? Mas eu acho que algumas questões, assim, para a gente refletir, né? Mas eu achei lindo. A questão das memórias que eu tinha falado também para a mãe, o quanto é importante, né? Seja o presente, né? No Dia das Crianças, né? Teve um vídeo que me chamou a atenção, né? Que vem isso, assim, seja o presente, isso é o que a criança vai levar, né? O seu tempo de qualidade, as suas brincadeiras, as suas memórias. Quando a gente lembra da infância, a gente não lembra exatamente do brinquedo. Alguns marcam mais, às vezes até os mais, o que foi feito pela avó, a boneca de pano, que eu tenho, inclusive, até hoje guardada. Mas os momentos, né, que ficam no registro da gente. Então, e isso eu tenho pensado muito na clínica, assim, os momentos que eu estou com os meus pacientes, estar ali, né? Até numa questão assim, esse tempo de um paciente e outro para higienizar o consultório, também tem vindo para mim pensar assim, não, eu também preciso de um tempo para encontrar o outro paciente bem, porque o quanto é importante ele estar saindo de casa, né, de certa forma, em meio a uma pandemia, vir me encontrar e eu poder estar ali inteira, né, com a minha esperança e passar a tranquilidade, né? O quanto é difícil para a gente como terapeuta também nesse momento que também temos as nossas angústias, né? Passar para as crianças e para os pacientes essa esperança, né? Mas assim, muito lindo, né? Muito lindo que tu falou, mãe, muito lindo, assim. Muito bom ver, rever alguns colegas aqui. É isso. Que bom, obrigado, Andressa. Que bom que você conseguiu Obrigada, filha. participar conosco. Uhum.
Consegui, vim correndo. Vim correndo do consultório, correndo, para... Cheguei um pouquinho atrasada, mas deu tempo. Graças a Deus. Obrigada. Ela tem sido companheira, assim, dessa jornada, né? E com ela compartilho também muito da nossa profissão, muita amizade, né? Companheirismo e muitos dos conflitos, das angústias que vivemos com os nossos pacientes, né? Enfim, a Andressa trabalha muito com criança pequena e ela admira, assim, né, que é essa capacidade que ela tem de esperar de um para outro, desse tempo em que cada um pode sentir o seu tempo. Acho isso muito importante, esse cuidado, né, nós estamos falando do cuidado, do analista que cuida, né, eu vejo muito em ti, assim. E falei muito aqui, acho que tu não sei se tu pegou essa primeira parte, de todo esse cuidado que a gente tem com o paciente, com o material dele, com esperá-lo, né? Estar bem para ele, o quanto isso nos requer, né? Recurso, como o Ínico diria, né? Cuidar da saúde, né? Cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa própria disponibilidade, né? Interna para o outro. Eu fico bem feliz que tu tenha conseguido chegar em tempo. E também eu queria dizer que eu tenho aqui alguns alunos que vieram, me pediram, né, o link, eu pedi autorização para o Joaquim, e eles estão por aí, acho que meio escondidinhos, assim, mas eu sei que o Andrés, a Regina, alguns estão, né, eu agradeço terem vindo, né, também. Enfim, gostaria de ouvi-los mais também, né? Estela, abre o microfone, por favor. Achei. Isso. Eu sou aluna da Helenita, conheci esse ano agora, assim, só tenho a agradecer, assim, ó, porque foi a Eneida também que, né, que nos apresentou, assim, e eu digo, olha, te ouvi hoje, assim, foi maravilhoso, assim, e assim, né, eu digo assim, a gente pode ver, eu também já tenho 2 filhos, tenho uma netinha, e assim, até para poder dizer assim, eu acho que as nossas crianças, elas são tão afetivas, assim, atualmente, não sei, assim, ó, eu que já, né, passei, assim, eu tenho uma netinha de 3 anos, é a coisa mais que ela chegou a chorar de saudade dos amigos, da escolinha dela. Aí a minha, né, a minha nora disse, Sofia, vai passar, né? E eles assim, como meu filho também trabalha em casa, eles sempre cuidaram juntos, né? E eu acho que isso aí também ajuda, né? O desenvolvimento da criança, assim. E eu acho assim, ó, só tenho a agradecer assim o que tu falou hoje, assim. Achei muito muito bonito e a tua menina também falando, também achei muito lindo. Ai, obrigada, Estela. Muito obrigada. Obrigada. Muito grata. E bom que tu está conosco, estudando junto com a Eneida, né? Com a Eneida junto, né? Participando desse grupo. Uhum. Né? O Joaquim também esteve aqui já em Passo Fundo. A Fátima ainda não, né? Mas não vai faltar oportunidade, né? De você, quando for possível, e agora online, né? Tudo é possível. Então, podemos também. Obrigada, Estela. Nada. Mais alguém gostaria de... Sim, eu gostaria. o André. Mais alguém falou Oi. junto? Pode falar, depois falo. Pode falar, Regina, depois o André fala, por favor. Ok. Então, eu achei muito interessante a fala e a complementação da fala da Prof. Helenita com a sua filha,
porque me parece assim que os pais estão perdendo essa chance, é uma chance única, talvez seja única, né, de ficar mais tempo com os filhos. Me parece assim, sempre que eles estiveram correndo atrás dessa vontade de ficar com os filhos, e agora que eles têm esse momento, que esse momento chegou, eles não sabem o que fazer com esse momento, né? Então, é essa sensação que eu tinha, mas agora com a fala... É Andressa? Andressa. Com a fala da Andressa, eu confirmei isso. Realmente, os pais têm essa benesse e não estão conseguindo aproveitar. Eles estão perdidos, né? Eles têm a receita do bolo, tem todo o ingrediente ali e não sabem preparar, não sabem fazer nada, né? É bem preocupante, muito preocupante isso, né? Mas muito boa fala, prof, muito boa, maravilhosa. O seu gesto é sempre espontâneo, é sempre maravilhoso. Obrigada pela fala. Essa é a prof. Me chamando, né? Muito obrigada, Regina. Você é uma querida, né? E está sempre nos grupos estudando também, né? Já conhece essas ideias, né? Já conhece os conceitos, já tomou contato. Sim. E já está pensando sobre eles, né? E não, o mundo foi aberto para mim por você, né, prof? O Winnicott, o Ferenczi, agora eu estou com a Douto. Eu não consigo mais achar tanta graça na academia, porque tem outras coisas muito, muito mais adiante, né? Eu não tenho mais tanto tempo para ficar brincando, né? Preciso ler, ler, ler. E esse mundo foi aberto e agora não tem mais como fechar, né? E graças a você. Obrigada, Regina. Obrigada por estar aqui, por presente, né? E nesses encontros e nos nossos encontros também, né? Acho que sim, a academia tem um tipo de... uma forma de apresentar as coisas, né? E quando a gente fica livre, assim, dos engessamentos da academia, a gente viaja mais, a gente fica mais espontâneo, a gente fica mais lúdico e fica tudo mais prazeroso, não é, Fátima? Eu acho que muda muito, sabe? Assim, conversar é diferente de tu dar uma aula, sabe? É uma conversa, é uma coisa que cada um pode falar por si mesmo, como diria o Winnicott, né? E há uma riqueza nisso, né? A gente sai daqui enriquecido. E acho que eu saí da academia, mas como o Joaquim disse, eu ganhei muito, né? Muitos outros espaços, né? Graças lá aos nossos encontros gaúchos, nacionais, né? A gente fez muitas amizades, é um grupo muito afetivo, que também é diferente dos outros encontros que eu já vivi de psicanálise, assim, que eu ia e eu disse, nossa, esse povo não existe, isso né? E não existe, né? E a gente encontrou, eu e a Andressa nos encontramos com o Winnicott e com esse grupo, né? E quando eu falo grupo, pessoas de todo o Brasil, né? Cada um no seu canto fazendo isso acontecer. Aqui em Passo Fundo a gente está com 4 anos, é uma criancinha ainda, mas a gente espera que ele cresça assim, saudável, né? Do jeito que eu fui falando, né? Como vamos fazer para tornar isso possível? André, você ia falar? Oi, prof. Tudo bom? A, Tudo a bom. prof, né, que eu chamo assim, porque ela também me deu muita aula, né, muita aprendizagem, é sempre um prazer ouvir ela falar. E eu repito, né, porque a UPF, quando ela dava aula, ficou órfã do Winnicott, né, depois que a professora saiu. Por enquanto tá assim, né, porque o Winnicott lá com a Helenita pegava sempre, né. Uhum. E pensando um pouco, assim, sobre essa questão que a Helenita levanta, né, das crianças que agora estão mais junto com esses pais, e nas últimas falas que tivemos aqui também, eu fiquei pensando, por exemplo,
que, claro, alguns pais querem esse alívio, que já trabalharam o dia inteiro e acabam deixando a criança, às vezes, só em tablet, em televisão, enfim, como ela fica com esse excesso, né, e não brinca, porque a criança, claro, tem que brincar. E os pais, eu acho que eles têm que redescobrir o prazer que é o brincar. E como que o brincar vai servir para eles como esse alívio que eles estão buscando também. Então, acho que é uma questão a ser pensada, né? E eu acabo vendo também por mim, né, na minha experiência, que é pouca, mas eu vejo que está chegando pouca informação à grande maioria dos pais, né? Porque a gente acaba tendo, como o Joaquim falou, esse negócio de ser mais ativo com os pais na clínica, de dizer, ó, tem que brincar, tipo, sugerir, né, como ele disse. Mas para a grande maioria parece que ainda fica uma informação muito nossa aqui, né, que eles têm que brincar mais, que não pode deixar a criança várias horas por dia em aparelhos eletrônicos, em internet, mas a gente acaba vendo muito isso ainda hoje, né, de pais que deixam a criança solta, né, e a criança não brinca e tudo isso, né? Como que a gente pode pensar para isso chegar mais aos pais no geral, né? Levantando essas questões para pensar um pouco. Bom, André, que importante que tu traz isso, né? Assim, dos pais terem que redescobrir o brincar, né? Como fazer isso, né? Não sei se é informação, acho que sim, uma das vias é informação, mas naquele filme, não sei se é o Dilema das Redes, né? Que o Henrique falou num dos encontros, o perigo que é hoje uma criança acessar um celular de um adulto, né? Por exemplo. Andressa também, nós estávamos compartilhando esses dias disso, né? Porque fica no celular do adulto os registros de onde ele entrou, né? E as crianças vão buscando aqueles conteúdos, né? Então, assim, como é importante essa informação, né? Que o Henrique lá estava dizendo, né? Como tem coisas que têm que ser cuidadas e redobradas, como é preciso se falar sobre as crianças, né? É preciso se falar. E nós estamos aqui falando, mas certamente cada um tem contatos, né? E acaba conversando com muitas outras, a gente acaba sendo uma sementinha. Mas, sim, acho que algumas lives para pais, né, Joaquim, podem ser pensadas para os adultos, que cuidam. O que tu achas? Acho perfeito, acho que é uma boa ideia, sim, né? Acho que é um Aham. momento que talvez poderíamos estar, né, utilizando esse recurso, né? Sim. Acho que sim. Aproveitando a deixa do Andreges, né, assim, parece que a gente acaba circulando isso entre nós e a gente está constatando uma realidade que está necessitada de alguns esclarecimentos, né? Então, acho que a Eneida esses dias me falou, acho que o mundo, depois da pandemia, vai tender aos encontros em grupo, né? Aos grupos, assim, grupos de pais, grupos de crianças, grupos com os professores, para darem conta, né? De todas essas angústias e de como lidar com o que vem, né? Então, a tendência, eu acho que vai ser esse caminho e que seja feita pelas melhores pessoas, porque há tanta coisa assim tão pragmática, né, de receita e coisa assim, de dicas que a gente sabe, né, eu falei aqui hoje do desenvolvimento para dar sustentação ao como pode ser melhor, né, mas que isso possa ser feito realmente por um grupo que tem uma apropriação de um conhecimento, né, sobre o desenvolvimento e que pode, sim, fazer diferença, né? Então, assim, claro que eu sei que tu vai disponibilizar no YouTube, né? Sim. E como o título é convidativo, talvez muitos pais, alguns pais possam se interessarem, né? E isso seria muito bom, né? A gente vê o retorno disso, né?
para poder pensar. Acho que seria uma coisa interessante. Eu estava aqui pensando, né, Helenita, quando você me pergunta o que eu acho da gente fazer alguma coisa para os pais. E eu fiquei lembrando que o Winnicott fez muito isso, né? Pois é, sim, nas conversas, né, com o pai. Né, no período da guerra, né, ele ia para a rádio, né, e ele tinha um programa que ele conversava com os pais. Então, na verdade, é como se a gente estivesse seguindo, né, os caminhos aí, né? Acho que sim. Acho que seria muito importante se a gente pudesse fazer alguma coisa. Eu tenho feito aqui em Uberaba, fazia, né? Tem um padre aqui em Uberaba que ele conheceu a gente, conheceu o grupo, me conheceu. Então, ele sempre pede para a gente ir lá conversar com os pais. Então, são encontros bastante ricos, né? Geralmente, a gente vai em 3, 4 pessoas e é um bate-papo. A gente esclarece algumas coisas e deixa os pais fazerem perguntas. E a gente vai respondendo as perguntas desses pais. Então, a gente chegou a fazer, acho que 3 ou 4 encontros com os pais antes da pandemia, né? Agora, de repente, a gente pode estar pensando nessa possibilidade, sim, de fazer alguma coisa online, né? E legal, né? Porque 2 livros de Winnicott são baseados nas conferências de rádio, né? Que é o Conversando sobre Crianças e Conversando com os Pais, né? É um livro que é relato dessa experiência dele, né? Na época, a via que acontecia era a de comunicação era o rádio. E ali ele respondia, ele citava temas importantes da infância e abria, né, possibilidade. Sim, e com a possibilidade, né, ele usava uma linguagem simples para que esses pais pudessem, né, ter uma compreensão, né? Até nisso ele foi cuidadoso, né? Uhum. Sim, sim. A Eneida tem uma experiência lá do CIAPIA, Alô Pai e Mãe, não sei se a Eneida tá, se ela já saiu, e foi uma experiência, acho que a Estela sabe, né, Estela? Que ela, Alô Pai e Mãe foi de rádio também, era respondido perguntas dos pais, né, e elas estão reativando, parece, esse trabalho, né, elas estão, assim, com um projeto de... Eu acho que era a Eneida e a Márcia, né, que é a psicopedagoga do nosso grupo lá. As duas, era uma psicóloga e uma psicopedagoga, que elas tiveram numa rádio FM, era na rádio, não é? E agora parece que elas estão reativando, não sei se... Mas foi por vários anos e tinha bastante, né, bastante audiência, bastante. Talvez seja um caminho, né? Novos caminhos, novas possibilidades. Eu estava pensando aqui, né? Primeiro nessa questão das redes sociais, né? O quanto a gente conversou sobre isso, eu e a minha mãe, né? Enfim. O dilema das redes que tem no documentário, né? Que antes a gente tinha 3 canais, né? As crianças tinham programação infantil, era no turno da manhã, 3 canais, Rede Globo, Band e SBT, né? E era estritamente proibido qualquer tipo de propaganda, marketing, enfim, todo aquele período ali de programação infantil era muito com muito cuidado, né? Tinha muito cuidado. Agora, as crianças pegam o YouTube em qualquer horário, né? E às vezes de aparelho de adultos, né? Como a gente estava comentando. E o dilema das redes, ele mostra que cada pessoa, enfim, eles vão
entendendo o perfil conforme as pesquisas feitas, né? Então, daqui a pouco a criança pega o YouTube para assistir um desenho e o pai pesquisou, ou a mãe pesquisou alguma notícia, alguma coisa assim, o próximo vídeo vai aparecer como sugestão, né? Então, eles vão sugerindo, então, o quanto é perigoso, e a gente vê, eu sinto bastante isso na clínica, assim, as crianças com medo, e daqui a pouco eu vou ver medo de um vídeo que apareceu de uma pessoa monstruosa, né, enfim, uma notícia drástica, né, que possivelmente tenha sido dos aparelhos, né, dos pais que eles pegam para... Então, isso é uma questão que eu acho que a gente tem que... É bem importante de alertar os pais, né? Eu estou alertando muito, assim, que então tenha um aparelho da criança e que os pais fiquem atentos, né? E outra questão que eu estava pensando é o brincar, né? Os pais brincando. Alguns pais, quando eu falo assim, tire um tempo para brincar. Eu já escutei alguns pais me dizendo, mas eu não sei brincar. Brincar com o quê? Não sei. Ele tem vários brinquedos, né? Então, assim, aí, bom, a partir disso, claro, a gente vai acompanhando a criança, vai acompanhando os pais, vai entendendo a história dos pais, né? Que cada um tem uma relação com essa questão da criatividade, né? Mas, às vezes, um auxílio, por exemplo, assim, uma mãe que eu atendi, né? Que me trouxe isso de não sei brincar com os brinquedos, que brinquedos eu compro, enfim. E eu perguntei para essa mãe o que ela gostava de fazer nos momentos de lazer dela, né? E ela disse que ela gostava muito de cozinhar, né? Eu disse, bom, então talvez tu possa comprar forminhas coloridas, confetes, e aproveitar isso que tu tem e fazer com a criança um cupcake, um bolo, e transformar isso numa experiência de brincar. Porque os pais associam o brincar ao brinquedo, né? E que brinquedos eu compro? Quando, né, às vezes é necessário resgatar o que eles têm, que não é o que aparece assim, brincar é brincar com jogos ou brincar. Não, às vezes é porque a mãe cozinha e ela se diverte, ela gosta, então chama essa criança, né, para brincar com ela na cozinha, né? O pai gosta de alguma outra coisa com ferramentas ou no jardim, ou bom, então chama essa criança, vamos plantar juntos, vamos ajeitar o jardim. Isso é brincar, né? E os pais, às vezes, eu acho que é um momento interessante até de resgatar essas questões dos pais, né? E transformar isso em momentos de brincar, momentos gostosos com as crianças, né? Acho que fica para a gente refletir, assim. Quanta coisa, né? É possível quando os pais podem identificar as possibilidades que eles têm, né? Às vezes eles não veem, a gente tem que facilitar que eles tomem contato com isso. Como essa mãe que tu diz, né? Gosta de cozinhar, brinca de cozinhar. A criança também vai, daqui a pouco, olha, um rasgo de autonomia importante, né? Lidar com as panelinhas, assim. Interessante isso, né? Até para a vida, não só para brincadeira, mas como pode ser divertido, né? Muito boa, Andrés, tua contribuição. Muito boa contribuição mesmo, Andrés, porque, de fato, a brincadeira não precisa estar associada ao brinquedo, né? Acho que é muito mais uma questão do estar junto ali, né? Estar com, né? Estar com, é verdade. Bom, nós já estamos em cima do tempo. Alguém gostaria de estar comentando mais alguma coisa? Gostaria de estar perguntando, complementando?
Eu gostaria de agradecer muito, Joaquim, e muito aos colegas, todos, assim, né, trouxeram contribuições e perguntas. Foi realmente um bate-papo hoje, né? Muito bom. Saiu daqui muito contente, muito gratificada com a discussão que foi promovida aqui, né? E também as coisas que ficaram no ar para a gente também refletir, né? Obrigada, Joaquim. Tchau, beijo. Parabéns. Tchau.